Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 e você está no quadro da semana Fica a Dica. Mas antes de irmos ao nosso tema de hoje, roda a vinheta. Eu sou o Alas Oliveira, a todos vocês a paz do Senhor e a partir de agora vamos ao tema do Fica a Dica de hoje. Hoje estamos começando uma série de estudos a respeito de alguns personagens da Bíblia Sagrada que são citados em algumas versões bíblicas como sendo filho de algumas pessoas, quando, na realidade, eles eram netos dessas pessoas. E hoje o primeiro personagem a ser estudado é o rei babilônico, o último rei da Babilônia, o Belsazar, né? Belsazar é o primeiro personagem a ser estudado nessa série do Fica a Dica que estamos começando hoje. Aí a primeira pergunta que vem aqui hoje nesse início de estudo, Belsazar era filho ou neto de Nabucodonosor? Sabemos que tanto Nabucodonosor como Daniel, as suas passagens pelo trono da Babilônia é narrado no próprio livro do profeta Daniel, né? Nabucodonosor e o próprio Belsazar, que é o personagem estudado hoje. Mas ele era filho ou neto? Eu já posso iniciar dizendo a vocês que Belsazar não era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o seu avô, pois, na realidade, Belsazar era filho daquele que é considerado o último rei da Babilônia, Nabonido. Esse rei caldeu casou-se com uma das filhas de Nabucodonosor, que foi a Nitócris, né? Nitócris era filha de Nabucodonosor. E desta união veio nascer o chamado Belsazar, que também tornou-se o último rei com o seu pai no trono da Babilônia. A gente podemos considerar tanto Nabonido, como que veio depois de Nabucodonosor, como Belsazar, como últimos reis da Babilônia. Por que podemos considerar tanto Belsazar como o seu pai como os últimos reis? Porque ambos estiveram no trono após a morte de Nabucodonosor. Já no terceiro ano do governo de Nabonido, pai de Belsazar, Belsazar passou a ter várias prerrogativas que só o seu pai como rei poderia ter. E ao lermos várias fontes históricas, vamos entender que por muitas e muitas vezes Nabonido esteve longe do próprio trono, vivia mais fora da Babilônia do que dentro dela. E no seu lugar ele deixava no trono o seu filho. Então, no primeiro momento, nós temos o início do governo sob a Babilônia de Nabonido, que foi genro de Nabucodonosor. E a partir do terceiro ano do governo de Nabonido, o seu filho passa a ter prerrogativas semelhantes ao pai, não muito comum, né? Pois a Babilônia, como eu já disse, esteve o seu rei mais ausente do que presente. E no seu lugar, no seu trono, estava o seu filho, na condição de rei. E por muitas vezes esteve e empreendeu várias batalhas, até o momento que de fato seu pai sai de uma vez por todas do trono, morre, e
o seu filho fica de forma permanente. Então, se formos olhar por esse ângulo aí, tanto um como o outro pode ser considerado o último rei da Babilônia, depois que Nabucodonosor morre. Porque ambos reinaram ao mesmo tempo. Mais o próprio Belsazar do que o seu pai. E chega um momento que seu pai morre e, de fato, Belsazar continua com este governo, e aí no capítulo 5 de Daniel vai ser chamado de rei, filho de Nabucodonosor, mas que na verdade era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido com a filha de Nabucodonosor, como eu já disse, chamada de Nitocris, né? Mas aí alguém pode perguntar aqui no Fica a Dica hoje. Sim, então a Bíblia está mentindo? De forma nenhuma. Nós vamos entender logo mais por que o que pode, na realidade, ter acontecido para Daniel escrever no capítulo 5, colocando Belsazar como filho de Nabucodonosor, quando na realidade era neto. Nós vamos entender isso, porque todos os escritores da Bíblia que escreveram ela de forma inspirada, assim nós cremos, é óbvio que também, ao escrever a seu modo, o seu modo é justamente a influência cultural, religiosa, política que esses estavam inseridos. E com estas influências, muitas narrações da Bíblia vão na direção dos costumes ali presentes, inclusive ali entre as nações que eram bastante ligadas, como a Babilônia, e bastante parecida entre costumes políticos, religiosos, culturais, a Babilônia, a Assíria, e por aí se vai. Mas aqui vem um ponto importante. Vocês vão se perguntar aonde na Bíblia diz que Belsazar é filho de Nabucodonosor. Então, em Daniel, capítulo 5, versículo 2, 11, 18 e 22, vai sempre se referir Belsazar como filho de Nabucodonosor. Assim Daniel vai se referir narrando. Só que nós só vamos ler aqui o versículo de número 2. Daniel 5, versículo 2 vai dizer: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Se você for ler na sua casa, o versículo 11, 18 e 22, colocando Belsazar como filho de Nabucodonosor. Mas volta a dizer, Belsazar era neto de Nabucodonosor, pois era filho de uma das filhas de Nabucodonosor, chamado Nitocris, que era casada com Nabonido, o rei que assumiu a Babilônia após a morte de seu sogro, que era Nabucodonosor. Então, eu trouxe esse assunto porque a maioria das versões bíblicas que conhecemos, e muito provável a sua que você tem em casa, quando você for ler o capítulo 5 de Daniel e ler os versículos 2, 11, 18 e 22, vai dizer que que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Mas há versões que dizem diferente. As mais conhecidas que dizem que ele era filho, né? Por exemplo, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Já as versões Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional e Nova Versão Transformadora dizem diferente. Essas outras vai chamar Nabucodonosor de predecessor de Belsazar ou de antecessor, mas não pai. Vejam bem, há uma questão aqui a se colocar nesse estudo, que é o seguinte. Foi o que eu falei no início. Você pode estar se perguntando, a Bíblia está mentindo? Não. É tanto que há algumas versões em menor quantidade que optam em chamar Nabucodonosor, no capítulo 5 de Daniel, de predecessor, antecessor de seu neto, Belsazar. Então, nesse caso, Daniel não escreveu nenhuma mentira.
mas ele considerou os modelos, vamos dizer assim, as formas de se pensar o governo político, as alternâncias em tronos de povos, como, por exemplo, como eram os sumérios, que não eram só os babilônios, por exemplo, os assírios também eram povos sumérios, povos da Mesopotâmia, né, os mesopotâmicos, e podemos entender que quando Daniel escreve assim, e aí a maioria das versões vai colocar como filho, ele estava a escrever no entendimento de que ali Belsazar era filho no trono. Assim se pensa a respeito do porquê Daniel ter escrevido e colocado o neto de Nabucodonosor como filho, chamando Belsazar de filho e Nabucodonosor de pai. Isso se falando em questão do trono, é aquela coisa de pai para filho. Mesmo que Belsazar não fosse filho geneticamente, mas neto, a ideia de que o trono passa de pai para filho era pensada desde lá de povos antigos, como eram os povos sumérios, tanto os babilônios como os assírios. Assim eles pensavam, né? Que quem estava no trono, o que passava era chamado de pai, nesse caso foi o Nabucodonosor, e o que chegava era chamado de filho, nesse caso foi Belsazar. Era o entendimento que tinha fortemente os assírios sobre os seus reis, que se alternava no trono. E, como eu disse, o escritor é influenciado pelos costumes, os modelos políticos, religiosos, sociais em que ele está inserido. E na hora de escrever, ele procura escrever, sim, verdades ou mentiras, mas nesse caso aqui a Bíblia é uma verdade. E essa verdade, se formos pensar que Daniel escreveu seguindo ao que se pensava na época, ele escreveu corretamente. E por que não dizer hoje que o que ele escreveu, colocando Belsazar como Nabucodonosor, de fato é uma verdade, no aspecto do trono, se assim for pensar. Mas no aspecto da genética, você que já leu esse texto e pensava que geneticamente Belsazar era filho de Nabucodonosor, seu avô, não. Belsazar era neto, tá certo? Mas vamos aqui a um ponto também importante a trazer nesse estudo. Do que diziam os críticos da Bíblia a respeito da passagem de Daniel capítulo 5. Dos versículos que eu citei no início, que fala que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Veja bem, os críticos da Bíblia, não, até anos e séculos atrás, não pensavam, não entendiam, não achavam que na Babilônia passou um rei chamado de Belsazar. Eles não acreditavam, porque em seus argumentos apenas a Bíblia dizia isso, precisamente o profeta Daniel no capítulo 5 de seu livro. E como sabemos, geralmente todas as histórias que narra na Bíblia a respeito de monarquias, a história secular também narra, como narra a respeito de Nabucodonosor, narra a respeito de Nabonido, e aí você vê que casa uma coisa com a outra. A Bíblia diz a historiografia, ao longo do tempo, também narrou ou escreveu a respeito daquela pessoa. Então, por muito tempo, esteve de forma bastante presente essa controvérsia. Mas, no decorrer do tempo, surgiram evidências arqueológicas, históricas, importantes, que veio a se somar ao que o profeta Daniel escreveu em seu livro, dando como verdadeiro os achados arqueológicos. A importância da arqueologia para sustentar que o que Daniel escreveu de fato era verdade. Logo, podemos entender que de fato existiu Belsazar como último rei da Babilônia, do Império Caldeu, né? E que esse de fato foi filho de Nabonido. E aqui, dentro dos achados arqueológicos, foi achado pela arqueologia, por exemplo, textos antigos em tábuas de argilas, escrita
em uma das escrita com letras, de uma escrita a mais antiga do mundo, que é a chamada escrita cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque a forma da letra, da escrita, era como uma cunha. Por isso veio se chamar cuneiforme. Então foram achadas tábuas com relatos a respeito, inclusive, de Belsazar, da atuação dele enquanto junto ao seu pai no trono, pois esses achados narra Belsazar na administração da Babilônia, sendo um corregente do reino, atuando junto ao seu pai no governo sobre os babilônios, né? E esse achado em tábuas está essas narrações a respeito da existência de Belsazar. Ainda no século passado, em 1924, por exemplo, foi publicado o quê? Um deciframento de quê? De um antigo texto cuneiforme, narrando também a respeito da existência de Belsazar. Então não tem muito tempo, século passado, né? Não tem tanto tempo assim. Então a gente vai vendo também que há ainda evidências que veio comprovar também o que Daniel diz na Bíblia, ainda são recentes, né? Por isso que se perdurou por muito tempo vários questionamentos se era verdadeiro isso, pois só a Bíblia dizia, e hoje nós temos completa certeza que o que Daniel escreveu de fato é verdade. De fato Belsazar existiu, de fato Belsazar foi rei. De fato Belsazar esteve no governo de seu pai, tendo prerrogativas de um rei, atuando como um correio, né, sobre a Babilônia. E tivemos aí essas fontes, né, que vieram para corroborar o que Daniel disse, fontes arqueológicas, achados. Temos também, na literatura, narrações muito importantes, como, por exemplo, uma literatura lançada em 1929, século passado, chamado Livro de Nabonido e Belsazar, né? Que é lançado por um professor chamado Dougert, né? E vai falar justamente sobre a existência desse governo, inclusive de junção de Nabonido e Belsazar, da atuação dos dois, mas uma maior atuação do Belsazar, pois o que os relatos históricos achados vêm dizer é que Nabonido pouco esteve no trono da Babilônia, no trono dos caldeus. E também temos como evidências, a se somar ao que Daniel disse, a chamada Crônica de Nabonido. O que é essa crônica? Relatos, que não é relatos encontrados em tabuetas de argila, feita também naquele modelo de escrita, a escrita mais antiga do mundo, a escrita cuneiforme, onde narra também a respeito da existência de Nabonido, de Belsazar, do reinado de Belsazar, dos empreendimentos de guerra que ele fez, e durante, inclusive, o próprio governo de seu pai. Então, crônicas assírias também foram encontradas, e sabemos a importância que tem os assírios como povos também ligados aos babilônios. E, por fim, ainda na parte da arqueologia, nos achados, vamos ter algo muito importante, uma descoberta que ocorreu no ano de 1979, ainda no século passado, na Síria setentrional. Na Síria. E o que foi descoberto? Uma estátua que seria de um governante da Babilônia, nesse caso Belsazar. Uma estátua, melhor dizendo, foi desenterrada em seu estado natural. Nas vestes da estátua havia duas inscrições. Uma na língua imperial da Assíria, não é da Síria, da Assíria. E o que dizia lá?
Nessa inscrição estava que essa estátua era do governador de Gozã. Já a outra inscrição, que estava no aramaico, que era a língua oficial falada pelos babilônios, e com certeza usada por Daniel, pois o mesmo aprendeu os dialetos que havia, eram vários na Babilônia, como também entre os povos caldeus. E a língua oficial, com certeza Daniel usava, que era o aramaico. No aramaico, a inscrição encontrada na estátua, na Síria, em 1979, se achado arqueológico, vai dizer, naquela língua, que ali estava no idioma do próprio povo dos babilônios, estava a dizer que ali era o rei da Babilônia. A própria inscrição encontrada na estátua desenterrada na Síria comprova claramente que o que Daniel escreveu é verdade, que Belsazar foi rei sobre a Babilônia. Isso é muito importante. Eu falei a respeito do porquê Belsazar não era filho de Nabucodonosor, mais neto. Mas eu não poderia deixar de falar a respeito da existência de Belsazar, pois uma coisa está ligada à outra. Então eu preciso também comprovar a existência dele. E a Bíblia, a qual nós acreditamos, diz, e hoje a própria arqueologia trouxe achados importantes, e a própria história secular está tomada pelas evidências que ao longo do tempo veio a surgir e corroborar tudo que Daniel falou, e muito mais do que Daniel falou. A todos vocês, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a nossa próxima oportunidade que Deus nos conceder. Peço a vocês, não deixe de dar o seu like aqui, o seu gostei nesse vídeo e em tantos outros que temos em nosso canal. Comente. Se tiver alguma dúvida, deixe abaixo aqui do vídeo. Se tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. O espaço é aberto e democrático para todos vocês se manifestar. E também aproveite para compartilhar esse Fica a Dica desta semana, né? E peço a você que tem me acompanhado, mas ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco, se inscreva e ajude esta voz atrás de uma câmera chegar a mais pessoas e o Evangelho do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de nosso Deus, possa assim cada dia estar abrangendo, né, lugares diferentes, pessoas diferentes. Resumindo, mais pessoas, né? Até a próxima dica da semana que vem, fica a dica, que estaremos dando continuidade a este estudo que começamos aqui hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um final de semana abençoado, debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.